Incrível, você mesmo. Tá sentindo que tua carreira tá estagnada? Tá sentindo que você tem procrastinado muito os seus sonhos, as suas decisões? Quer alavancar essa carreira, quer construir, quer de fato tirar o projeto do papel, quer desenvolver competências para o sucesso? Vem comigo, vem para essa live, vem pro meu conteúdo, ele é para você, eu quero te ajudar com isso, tá? Sejam muito bem-vindos, boa tarde, olha aí, Absoluta, Elivânia, sejam muito bem-vindos, estamos nessa live, né, no dia 4 dessa semana, Carreira em Movimento. O projeto aqui que eu trouxe para vocês é um conteúdo que possa te trazer para si, para entender quem você é, o que funciona para você, tá? E diante disso, você começar realmente a agir, tá? No primeiro dia falamos aqui sobre ter um projeto, certo? Ter um planejamento e agir de fato massivamente para construir isso. Porém, existe um abismo entre o planejamento e o agir, né? Que chamamos de procrastinação. Falamos muito forte aqui sobre procrastinação, como ela acontece no teu cérebro, que existe essa luta realmente, essa briga entre o teu emocional, querendo te fazer procrastinar, te protegendo de alguns sentimentos, enquanto a razão ela traz para a realidade. Só que quando a emoção vence, né, e você procrastina, você não realiza, o que é que acontece? Você se frustra, tá? Então, na terça-feira falamos sobre os possíveis motivos que você procrastina, porque é muito importante, antes de eu te dar passos para uma produtividade maior, para uma alta performance, é você entender o que funciona para você. Tá? Então, na terça-feira falamos sobre isso, né? Sobre como começar do zero, como de fato vencer essa procrastinação que te impede de fazer o que precisa ser feito. Então, falamos sobre isso, sobre você avaliar o seu processo, sobre você entender o teu porquê. Por que eu estou procrastinando? Qual é a razão para isso, tá? Eu já sei que é um padrão mental, eu sei que não é preguiça, eu sei que o meu emocional às vezes tenta me proteger, mas inconscientemente eu me saboto com isso, não fazendo o que precisa ser feito, tá? Então falamos sobre isso também, né? E sobre organizar esses pensamentos, de avaliar o teu processo, organizar teus pensamentos para você poder começar a treinar o seu cérebro para o novo. Que um dos pontos que nos fazem, que o nosso cérebro nos impulsiona a procrastinar é esse medo do novo, né? Da incerteza, de quem você vai se tornar, ou o medo do fracasso, ou o medo de perder as pessoas, ou o meu perfeccionismo, ou eu estar sobrecarregada com tarefas sem propósito, que eu poderia estar delegando. Então, existem N motivos, tá? Se você não assistiu nenhuma das aulas anteriores, aconselho que vá lá no meu Instagram quando essa live terminar e assista, tá? Foi um conteúdo super bacana, preparado de coração para vocês. Falamos também sobre, diante dessa organização de ideias, diante da sua preparação para o novo, aí sim você vai conseguir realizar da forma que funciona para você. Você vai ter clareza para executar essas tarefas, tá? E sobre isso também falamos ontem, né? Sobre autoconhecimento na prática. Ou seja, qual é a emoção que predomina em mim diante do meu perfil comportamental que me faz procrastinar, tá? Porque é muito importante a gente conhecer a base, a raiz, o que é que está sustentando essa procrastinação. Só assim a gente vai ter consciência para agir de fato e fazer o que precisa ser feito, tá? Boa tarde, Dene. Boa tarde, Valber. Compartilhem essa live, por favor. Façam aí esses coraçõezinhos subir, se possível, tá? Eu sei que é um horário um pouco difícil para algumas pessoas, mas era o horário que eu tinha disponível para abrir aqui, para trazer esse conteúdo para vocês. E eu não queria deixar de dar essa semana Carreira em Movimento, né? Porque é algo que ferve no meu coração, é ajudar as pessoas, tá? É encorajá-las a vencer essa procrastinação, a que tomem consciência de que vocês são mais, que vocês podem mais,
tá? Que a segurança está em você, mas existem uns padrões mentais que precisam ser quebrados sim, que precisam ser vencidos, e um deles é a procrastinação, tá? Ela te impede, ela estagna a sua carreira, ela estagna a sua vida pessoal e profissional e te deixa numa zona de conforto, muitas vezes numa zona de frustração. Tá, então, para quem não me conhece, que está assistindo esse material depois, meu nome é Carissa Araújo, eu sou analista comportamental e coach de carreira. O meu trabalho aqui é ajudar as pessoas a tirarem a sua carreira da estagnação, a conquistarem competências para uma carreira de sucesso, a vencer essa procrastinação que te impede de ir adiante, tá? Então, por que falar de procrastinação? Porque foi uma chave virada para mim também, tá? Eu quero ajudar as pessoas porque eu sempre falo aqui, eu me encontrei no desenvolvimento humano. Eu sou uma contadora, atuo na área já há 15 anos, mas estou nessa transição de carreira porque eu me encontrei de fato, encontrei uma missão de vida em ajudar as pessoas, em encorajá-las, em inspirá-las a serem sua melhor versão. E a procrastinação, ela nos impede disso, tá? Então, falamos aqui que 90% das pessoas procrastinam algo na vida pessoal e profissional, né? 10% das pessoas estão acima dessa média. 10% dessas pessoas têm alta performance, vencem a procrastinação de fato e conseguem alcançar o sucesso desejado. E é isso que eu desejo para você. Tá? Que você não seja a média de 90%, que você seja acima dela. Na média já tem muita gente, tá? Então vamos nesse movimento, impulsionar a nossa carreira, colocá-la em movimento, de fato, tirar os sonhos do mundo da imaginação e começar a realizar, tá? Então, quando eu comecei a falar de procrastinação, porque quando eu assisti aulas, que eu pude entender esse padrão mental, a chave virou para mim também, tá? Porque eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria realmente atuar 100% no desenvolvimento humano e eu não estava conseguindo. E isso teve a ver com meus padrões mentais, com a minha procrastinação, com o meu não saber dizer não para os processos que eu não queria me envolver emocionalmente, mas acabei me envolvendo por conta das pessoas. E eu falei forte isso aqui ontem, né? Quando eu comecei a falar sobre perfil comportamental, que eu falei do dominante e falei do influente, tá? Então foi uma aula muito bacana. Boa tarde, pessoas que estão entrando aí, Edjane, Josi, IADPE, Vila Barra do Jardim, a minha igreja, a minha congregação. Sejam bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. E perfil comportamental, né, é 50% DNA, 50% das suas vivências. Então, você não vai mudar o seu comportamento. Você pode aprimorar, tá? Se fizer sentido para você, você pode observar as suas questões e atingir alta performance. Vamos falar forte sobre isso amanhã, já dando spoiler aqui. Mas o seu perfil comportamental, ele fala muito sobre a sua procrastinação. Tá? Procrastinação, você começa a vencer ela quando você faz gestão das suas emoções, não primeiramente da gestão do tempo. Não adianta você ter um passo a passo, não adianta você ter agenda, não adianta você fazer N cursos sobre produtividade se você não consegue fazer a gestão das suas emoções. O dominante, como eu falei ontem, para resumir aqui para vocês, ele é direto, ele é rápido, ele é assertivo, ele quer para ontem. E o que é que acontece com isso? Ele se sobrecarrega, ele acumula tarefas porque não confia nas pessoas, porque quer rápido, porque acha que só ele consegue fazer. E se sobrecarregando, ele também se precipita com decisões antes do tempo, né? Antes de uma inteligência emocional para isso. Sobrecarregado de si, ele também não vai dar conta de tudo e vai acabar procrastinando algo importante na sua vida, na sua carreira. E poderia estar dando N passos à frente se ele conseguisse delegar, né? Se ele realmente visse desse atenção ao que era importante para poder agir de fato e não se sobrecarregar tanto, porque ele é movido pela emoção da raiva,
né? Ele tem raiva que as coisas não acontecem rápido, ele tem raiva porque as pessoas não fazem como deveriam fazer no tempo dele. Então, a emoção da raiva está muito presente no dominante. E o que é que acontece? Ele procrastina diante dessa emoção, porque ele se precipita, ele se sobrecarrega de tanta raiva que ele tem dos processos, da burocracia, das pessoas que são diferentes deles. Você, se é dominante, diga aí se eu estou errada, porque eu tenho certeza que a chave vira quando você escuta isso. Da mesma forma, né, o influente tem uma emoção muito presente, que é a alegria. Ah, Carissa, mas a alegria, né, ela ilumina o ambiente. Agora veja só, a influente que habita em mim fala para vocês que essa alegria exagerada, ela se transforma numa euforia, tá? De tanto a gente querer estar junto, de tanto a gente querer fazer parte, gostar das pessoas, a gente não sabe dizer não como influente. Se a gente não tiver esse autoconhecimento na prática, vou até fixar aqui que eu tinha esquecido. Se a gente não observar, tá? Essa euforia, a gente não sabe dizer não para as pessoas. E aí a gente também se sobrecarrega com tarefas que não têm emoção pra gente, que não tem a ver com o nosso propósito, que não nos leva a ir adiante. Tá? Denise tá aí ainda. Deni, fala aí pra mim, você como influente, se essa chave não vira. Se você não observa que é justamente essa emoção que te faz procrastinar. É não saber dizer não, porque você é muito alegre, você é muito eufórica, você se envolve com a pessoa, não sabe dizer não para a pessoa, depois a pessoa vai embora e você fica com a tarefa chata para fazer, com a tarefa chata para realizar e procrastina. Procrastina os teus sonhos, procrastina aquela tarefa chata que tem para fazer, não vê emoção, começa toda a frustração. Então, o influente tem que observar essa alegria exagerada dele, que chega a se tornar uma euforia, né? Uma eufora. É você fora de si. Ok, pessoas, como é que tá aí o som para vocês, a imagem? Para mim ficou um pouco travado aqui, eu não sei se para vocês está ok. Me falem, porque eu quero entrar no assunto de hoje. Quero falar sobre os dois perfis comportamentais que são mais passivos, né? São mais reflexivos e passivos. Eles também têm as suas emoções predominantes. As 5 emoções básicas, né? Todos nós temos, tá? Todos nós, independente do perfil comportamental, vamos demonstrar a nossa raiva, a nossa alegria, vamos demonstrar o nosso medo, vamos demonstrar a nossa tristeza, o nosso afeto. Isso aí é básico, né? Mas se eu observar essa emoção, né, principalmente aquela que é mais forte para mim, se eu perceber esse momento, der significado para ele, eu vou saber exatamente qual é o sentimento que ele vai gerar ali, tá? Que é justamente essa impulsividade fora da curva do influente, Dani. Na alegria a gente fica muito impulsivo. E a gente não para refletir se a gente está tomando a decisão certa, se realmente tem propósito nessas tarefas que a gente está fazendo. Será que a gente não está fugindo da rota e estagnando a nossa carreira, tentando agradar os outros também, tá? Tem isso no influente. Ok? Ótimo. É sobre isso. Às vezes eu falo a minha impulsividade, né? Falo tão rápido e esqueço de perguntar como é que tá aqui pra vocês. É a nossa motivação da energia, exatamente. Só temos que ter cuidado na reverberação dessa alegria exagerada, né? Quando ela passa fora da curva, como você falou, e se transforma numa euforia, tá? É aí que mora o perigo para a procrastinação do influente. Então hoje nós vamos falar sobre o perfil estável e o perfil conformista. Hoje é autoconhecimento na prática parte 2, porque vamos completar aí o perfil comportamental DISC, né? Falamos sobre o dominante, falamos sobre o influente e hoje vamos falar sobre o estável.
Tanta coisa boa acontece na nossa vida, tanta coisa boa a gente planeja, né? Principalmente quando a gente chega assim numa época como essa, o ano acabando, um ano novo chegando aí, batendo na porta, e acaba que a gente se vê também numa situação de que eu não fiz o que eu deveria fazer. É claro que nós temos gratidão, que nós temos... Quem não tem precisa desenvolver, né, resiliência para aprender com os erros e começar aí a consertar a rota, o que for necessário. Mas, de fato, a gente sempre tem aquela grande questão que a gente não realizou o que gostaria de realizar, porque deixamos de fazer o que precisava ser feito em algum momento. E é sobre isso esse movimento aqui. É sobre isso o autoconhecimento. Tudo parte do autoconhecimento. Tudo parte de você olhar para você, de você se entender, de você realmente avaliar o que funciona para você. Não adianta pegar a receita pronta para nada na vida, inclusive para produtividade, inclusive para vencer procrastinação. Então, por isso que é necessário você conhecer a raiz, conhecer a base. E isso tem a ver com você. Isso fala sobre você, não é sobre o outro, tá? É sobre você. Então, quando a gente entende que a procrastinação acontece na nossa mente, é diante das nossas emoções, então a gente precisa saber qual emoção é essa que está nos fazendo ser tão perfeccionista e não ir adiante com o nosso projeto. Que emoção é essa que me estagna de uma forma que eu tenho medo de tudo e eu não avanço? Ou por que eu estou tão sobrecarregada com coisas que eu não deveria estar fazendo ao invés de estar buscando os meus objetivos? Que emoção é essa que não me deixa dizer não para ninguém? Eu quero agradar todo mundo, eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo de perder as pessoas. É sobre isso, tá? Eu fico tocando aqui na ferida porque de fato é sobre isso, tá? É se entender, é se avaliar, é autoconhecer-se, sempre. Vai dizer, ô, Kel, irmã. Palestra boa, amém, presbítero Edson, amém, amém, que bom. Então, vamos falar agora sobre o perfil comportamental estável. O estável são as pessoas mais pacientes, né? Elas têm um tempo próprio para todas as coisas que ela quer fazer. São pessoas que não lidam muito bem com mudanças, porque gostam de segurança, certo? São pessoas extremamente boas ouvintes, extremamente amigáveis, e são pessoas que têm muito medo da mudança, como eu falei, e acabam que são muito procrastinadores também, desmotivados, aliás, né? Pelo medo. O medo é a emoção principal que faz o estável procrastinar. O estável são pessoas um pouco medrosas, um pouco tímidas, e acontece que o novo assusta, tá? Então, se você olha para as facetas do medo, por exemplo, que são as facetas tímido, apavorado, tô olhando aqui na minha colinha, tá? Medroso, horrorizado, desconfiado, incrédulo, envergonhado, embaraçado, surpreso, culpado. Tudo isso são facetas do medo. Prudente, indeciso, constrangido. Vejam o quanto está ligado ao comportamento de pessoas estáveis. Pessoas estáveis são excelentes amigas, são excelentes pessoas organizadas. Para tudo tem começo, meio e fim. Porém, são pessoas medrosas. São pessoas que se assustam com o novo, que gostam de segurança. Então, elas preferem o quê? Uma zona de conforto, porque são muito receiosas, né? São muito prudentes, não querem fazer as coisas precipitadas com medo de dar errado. E é o medo que domina, principalmente, faz ela procrastinar, né? Prefere a zona de conforto, prefere não ter um passo à frente, porque se aqui tá dando certo, se aqui tá confortável, se aqui tá bom, pra que mudar, pra que ir adiante? E acaba que ela sempre vai procrastinar algo. São pessoas que evitam muito decepcionar outras pessoas. São pessoas
que tem esse medo da decepção com o outro e acabam que não tomam decisões para a sua vida pensando também no outro. Não é medo de perder a pessoa como influente, é medo de magoar, sabe? É medo de não estar sendo a pessoa que a outra pessoa espera que ela seja. Porque tem um sabotador muito presente na vida do estável, né? Que é o sabotador prestativo. É isso de sempre querer fazer pelo outro. E esse medo domina as suas emoções, principalmente, e faz procrastinar. Abrindo um parênteses aqui para reforçar com vocês que todas as emoções, seja ela qual for, elas são boas, elas são necessárias. Né? O medo, ele nos alerta, ele nos acende uma luz de que algo pode dar errado. E isso faz a gente ter um raciocínio maior e se preparar para esse novo. Mas quando ele toma conta, ele é paralisante. Ele é um ponto muito limitante. E é muito presente na vida do estável, principalmente. Então, você estável, você pessoa paciente, bondosa, amigável, boa ouvinte, precisa dar atenção a esse sentimento, a essa emoção na sua vida, para que você evite tanto estar procrastinando, né? Muito provavelmente você vai ter medo de perder as pessoas, de magoar as pessoas, vai ter medo do novo, medo do fracasso, medo de dar errado. Então, para que tentar? Vou ficar aqui na minha zona de conforto. Mas, na zona de conforto, você não tem novos resultados. Nada acontece ali, né? Se movimente, tá? Encontre pessoas que vão colar contigo, que vão te ajudar. Então, esteja atento, se não é isso a sua grande questão, o medo do novo. Eu tô lembrando aqui que quando eu comecei a falar sobre isso, acho que na primeira live que eu falei sobre procrastinação e perfil comportamental, uma amiga minha, né, uma pessoa muito legal, ela me procurou e disse assim: Carissa, aquela live mudou minha vida. Tá? Eu me emociono com essas coisas porque Deus me chamou para isso, para encorajar as pessoas mesmo, a ser sua melhor versão. E quando eu consigo, através de uma comunicação como essa, faz a trajetória valer a pena, sabe? Então, essa pessoa, ela tem um perfil muito estável, ela acabou fazendo análise comportamental comigo de novo, dei devolutiva a ela, e nessa devolutiva ela disse: olha, eu sou muito estável mesmo. Eu tenho muito medo do novo. Eu tenho medo de magoar as pessoas e teve uma decisão que eu tomei na minha vida que era muito importante para mim e até então eu não tinha tomado, quando eu ouvi você falar sobre procrastinação, que eu estava procrastinando os meus sonhos com medo de magoar as outras pessoas e com medo de não dar certo. E essa pessoa decidiu ir em frente e fazer uma faculdade de gastronomia, que era o sonho da vida dela, e há muito tempo estava parado esse sonho por esses medos. Então, veja, faz todo sentido. É virada de chave você dar atenção a essa emoção que te predomina, que toma conta de você. Não é que seja ruim, não é isso. Você é o que você é. Ser você é força. Ser você é força. Deus te fez assim, se empodere com isso. Você tem que dar atenção ao que está te estagnando, ao que está fazendo a tua vida ficar emperrada, o que está fazendo a tua carreira ficar sem resultados. Isso seja em qualquer perfil comportamental, em qualquer emoção que esteja te predominando, ok? Então, estáveis, atenção a esse medo, tá? Lembrando que amanhã é o encerramento da nossa carreira em movimento e amanhã eu venho realmente com passos, eu não diria nem passos, eu diria realmente alertas de carinho, um spray na sua vida para que você transforme essa fraqueza em força, tá? Obrigada, Elivânia. Obrigada, meu amor. E aí, gente, tudo certo até aqui? Compreenderam? Podemos passar para o perfil conformista. O perfil conformista... Isso é água, viu, minha gente? Tá aqui, tá aqui. É uma xícara, mas tem água dentro. É café não, que nesse calor ninguém aguenta. O perfil conformista são aquelas pessoas perfeccionistas, né? São aquelas pessoas cheias de diretrizes, cheias de método,
os perfis, as pessoas que têm esse perfil como estilo comportamental predominante, são pessoas que metódicas, realmente perfeccionistas, são pessoas que são um pouco enrijecidas com mudanças, porque eles são muito focados nas tarefas, na precisão. O que ele busca na vida é precisão, é perfeição. Então acaba que ele é um pouco enrijecido em relação a essas mudanças, tá? São pessoas extremamente disciplinadas, são pessoas extremamente corretas no que fazem. Eu sempre gosto de dizer, o trabalho feito do conformista é um trabalho para se elogiar, tá? É um trabalho para você realmente dar parabéns, só que ele tem muita dificuldade em iniciar. Ele tem muita dificuldade de dar o primeiro passo. Procrastina muito, porque é movido no perfeccionismo. É movido em querer as coisas. Ele tá sempre pensando que não tá bem feito, que não tá pronto, que poderia ser melhor. Jesus, é o meu cabelo. E aí o que é que acontece? Ele sempre vai procrastinar. Procrastina demais o que é importante para fazer, porque tem essa dificuldade de começar. Adina! O perfil conforme tem a emoção predominante na vida dele, a tristeza. Eita, é ruim a tristeza? Não, gente, já assistiram aquele filme Divertidamente? Né? Foi a tristeza que salvou o filme, foi a tristeza que salvou todas as emoções daquela criança. A tristeza, ela é importante, né? Ela te traz lembranças, ela te traz resiliência. Então, como eu sempre falo aqui, não tem perfil comportamental ruim, como também não tem emoção ruim. A questão é o ponto que essa emoção nos limita. Assim como a raiva limita o dominante, a alegria, ela pode limitar também o influente, assim como o medo também pode limitar o estável, a tristeza limita o conforme. Você já deve ter conhecido uma pessoa que, não, eu não fiz porque era muita coisa para fazer, não ia dar certo, não ia sair bem feito, eu prefiro não começar. Eu não gosto de fazer as coisas de todo jeito. Já tem um tom de tristeza ali na fala da pessoa. Essa pessoa possivelmente tem um perfil conforme muito alto, tá? É engraçado que eu fiz uma pesquisa aqui pelos motivos que você procrastina e essa foi a que venceu, né? Então possivelmente esses meus seguidores aí tem um perfil conforme forte, né? Então não querer fazer as coisas de qualquer jeito tem um tom de tristeza, tá? Então isso limita um pouco você. Olha as facetas da tristeza: triste, desesperado, desgostoso, depressivo, entediado, solitário, ferido, desolado, concentrado, nostálgico. Então, as facetas da tristeza são muito presentes no comportamento do conforme, tá? A pessoa conformista é muito detalhista, é muito criteriosa. E a maior questão para a procrastinação dela é ela ter medo de não dominar o assunto, né? Ela só quer fazer, essa pessoa ela só quer fazer quando não quiser errar, quando tiver certeza de que não vai errar. A perfeição é a morte, né? A perfeição ela não existe. Se você tem esse perfil conforme forte, veja que você está deixando essa tristeza te dominar. Se não for fazer para fazer bem feito, eu prefiro não fazer. E não é assim. Né? Existem pequenos passos, pequenas tarefas que você pode fazer pontualmente que vão concluir uma grande tarefa. O perfeito não existe, o feito é melhor do que o perfeito, tá? Então, o conformista também ele não está pronto para um improviso, né? Ele não está pronto para um improviso, ele é muito engessado, gosta das coisas muito certinha e acaba que se deixa dominar mais uma vez, né? Pela tristeza, pelo desgosto de não fazer, quando ele não conclui, quando ele não inicia algo. Então, o conformista procrastina muito pelo perfeccionismo,
né? Tem muita dificuldade de começar, porque é muito perfeccionista. Algum conformista aqui na live? Conhece alguém assim? Falem aí pra mim. Olha, entrou agora. Acabei de falar de você. Livinha, acabei de falar sobre o perfeccionismo do perfil conformista, tá? É a tristeza, essa emoção da tristeza que faz o conforme procrastinar. Movido pela tristeza de não querer errar. Eu prefiro nem começar. Eu só faço quando tiver tudo organizado, quando tiver tudo dentro do meu planejamento. E isso faz ele pecar com esse perfeccionismo e procrastinar muito as ações na sua vida, tá? Espero que tenha feito muito sentido para vocês essa live de hoje também, tá? Falamos do estável, falamos do conforme, das facetas do medo do estável, as facetas do medo do conformista, da pessoa conformista, tá? Então, eu sempre falo aqui que se você não gostou de mim, não gostou da minha imagem, não gostou do meu sotaque, do meu jeito, fique com as minhas palavras, tá? Preste atenção nessas emoções, entenda a base, a raiz da tua procrastinação, entenda essa emoção, né? E comece a agir, apenas comece, né? Tá? Deixa de perfeccionismo, deixa de medo, deixa de euforia, deixa de raiva, sabe? Controla isso, porque você é o senhor da sua vida, você não é só a sua procrastinação, você não é só o seu perfil comportamental, você não é só a sua sabotagem, você é maior que tudo isso, tá? Amanhã, pessoas, estaremos falando forte sobre como transformar toda essa fraqueza em força e, de fato, começar a fazer o que precisa ser feito, a realizar. Ainda esse ano tem tempo para você tirar essa carreira da estagnação, para você tirar esse projeto do papel, esse sonho da imaginação, tá? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos que passaram por aqui. Livinha, depois volta lá do comecinho, tem muita coisa legal para você assistir também, tá? Elivânia falou aqui, já fui muito perfeccionista, mas aprendi muito e hoje sou bem mais leve. Olha, é sobre isso. Veja, né? Quando você controla essa tristeza do perfeccionismo, né? A vida se torna mais leve. É sobre isso. Quando você começa a realizar, né? Tudo flui muito mais do que ficar preso nessas emoções. Muito legal. Obrigada por compartilhar aí, Elivânia. Vaninha, né? Como eu conheço desde criança. Beijo no coração de vocês. Espero que tenha feito muito sentido. Que as chaves virem. O feito é melhor que perfeito, com certeza. Sobre isso, exatamente. É sobre isso, né? 10% de alguma coisa é muito melhor do que 100% de nada feito. Preciso melhorar muito nessa cobrança pessoal. Toda procrastinação, para todo perfil, a cobrança vai bater em si, né? Vai ser muita autochibatada quando você observar que você não fez o que precisava ser feito. É daí que começa a autossabotagem, né? Eu saber que preciso fazer e não fazer. E principalmente saber como fazer, né? A partir de agora você já sabe que essa emoção ela vai te dominar, ela vai querer controlar aí a sua mente, controlar o teu racional, mas você é maior do que tudo isso. Você consegue ir além, ok? Amanhã temos receita de transformar fraqueza em força. Eu sou a pessoa prática, eu sou a pessoa que gosta do movimento, eu não gosto de nada parado. Tenho que controlar essa minha euforia, né? Para poder passar um conteúdo bacana aqui para vocês. E tenho certeza que chaves ainda maiores serão viradas amanhã. Ok? Amanhã, 15h07, estarei aqui. Deus abençoe vocês. Vamos aí ser incríveis. Na média já tem muita gente. Deus abençoe todo mundo que passou por aí, todo mundo que está chegando. A live vai ficar salva. Compartilha e chama alguém para vir aqui assistir amanhã, tá? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.